Fala aí pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu queria falar com vocês de uma campanha que está acontecendo aí, uma campanha da CUT contra as privatizações. Então eu queria trazer aqui para você hoje as 10 mentiras que a CUT está contando para você sobre as privatizações. Solta o play. Mentira número 1 da CUT: vender estatais é ruim para o Brasil e para o ambiente de negócios. É a primeira mentira que eles estão te contando. Lembra da venda da Vale em 1997? A Vale faturava 300 e poucos milhões de lucro por ano. 5 anos depois, a Vale já estava tendo um lucro superior a 5 vezes esse valor. Tá? A quantidade de funcionários da Vale e quantidade de funcionários terceirizados se multiplicou. A quantidade de empresas de mineração no Brasil, o negócio de mineração no Brasil, é o que mais cresceu. No Pará, no ano de 2020, o maior volume de contratação de mão de obra foi na mineração. Então isso prova que em 2020, o único setor da economia que contratou e continuou contratando fortemente foi a mineração. Inclusive no Pará teve recordes de contratação em 2020, o ano da pandemia. Segunda mentira que a CUT está contando para você: estatais são estratégicas. Mentira. Que é mais estratégico do que a comunicação? E você já percebeu que eles estão apoiando e até incentivando e até lutando contra o governo para introduzir o 5G no Brasil com a Huawei, essa empresa chinesa que espiona o mundo todo, segundo muitas reportagens? Então, se estatais são estratégicas, por que a telefonia não continua estatal? Porque é inviável. Tá? Atualmente são mais de 230 milhões de smartphones, mais de 180 milhões de laptops. Isso era praticamente impossível antes de privatizar a telefonia, as comunicações no Brasil. É bom frisar também que as estatais, na mão do capital privado, ele vai focar no cliente, no consumidor. E não é o que as estatais fazem hoje. As estatais estão olhando para o próprio umbigo, para o político mais próximo, para o grupo empresário mais próximo. Enfim, nós vemos aí todas as descobertas de corrupção da Lava Jato, todas envolveram estatais, principalmente a Petrobras. Você vê Banco do Brasil, aquele Gedel e família estava lá com 50 milhões, né? Ele foi vice-presidente da Caixa Econômica Federal, e aquele ex-presidente Bendini, do Banco do Brasil, o cara foi preso quando ainda era presidente da Petrobras. Então as estatais estão servindo muito mais à corrupção, à degradação do ambiente de negócio do Brasil, do que sendo estratégico. Terceira mentira que a CUT está contando para você: as estatais dão lucro para o Brasil. Isso é mentira. Em 2020, mais de 190 bilhões precisou ser investido em 46 estatais que dão prejuízo. Claro, de 2019, 2020, a Petrobras tem dado lucro. Mas se olharmos os 10 anos anteriores, ela deu prejuízo. E não foi por não vender o seu produto, mas pela corrupção que nós já falamos. Então, quando você vê um político defendendo com unhas e dentes, né, petezada, né, pessoal aí do sindicato, Sindipetro, NF, rapaz, vocês não estão nem um pouquinho preocupados com as pessoas, nem com a população. Ok? Pensa aí, esses 190 bilhões que foi investido em estatais para pagar salários, benefícios e muitas mamatas que as estatais oferecem para os seus funcionários. Imagine se isso tudo fosse investido em saneamento básico, em saúde pública, em combate ao Covid. Então, é muito dinheiro para estar sendo despejado em estatais para garantir cabide de emprego. Quarta mentira que a CUT está contando para você: os brasileiros são contra a privatização das estatais. Isso é mentira, isso é um grupinho, um grupelho, é uma quadrilhazinha ali que está acostumada a mamar nas tetas do Estado e não quer largar o osso. 53%, numa pesquisa de 2019, 53% dos brasileiros são a favor de privatizar tudo, contra 41%, e o resto não soube responder. Quando você olha para pessoas que responderam a pergunta e têm um curso superior,
a aceitação na venda das estatais sobe para 71%. Então, somente aquelas pessoas que têm um interesse na tetinha, em mamar no Estado, que não apoia a privatização, e, desculpa a expressão, mas os ignorantes, aqueles que não se informam. Esses também, que está só ouvindo ladainha da esquerda, esses partidecos aí que vive atrapalhando o Brasil, é um método deles atrapalharem também. Então você, que hoje é contra, entenda bem essas 10 questões que eu estou colocando para você, as 10 mentiras da CUT, e passe a estudar sobre esse tema, tá? E abre sua mente. Amigo, a quinta mentira da CUT sobre a venda das estatais. Em tempos de crise, é importante ter as estatais para fortalecer a economia do país. Isso é mentira. Acabei de falar com você que no ano de 2020 o Brasil precisou investir 190 bilhões nas estatais, que elas estão dando prejuízo. Então, em tempo de crise, 190 bilhões poderia estar sendo ofertado em empréstimos, em auxílio emergencial, em medicamento, em testes, em UTIs. 190 bilhões as estatais comeram. Precisamos nos livrar dessa carga, desse peso, dessa mochila de chumbo que está pesando o Brasil, e o Brasil não está conseguindo caminhar. Sexta mentira da CUT. Se privatizar a Casa da Moeda, o Brasil vai perder o controle do real. Primeira coisa, eu queria lembrar você que a CUT era contra o real. A CUT, o PT, o PDT, esses outros partidecos aí, eram contra o real. Agora, eles estão usando o real para dizer que não, privatizar a Casa da Moeda vai desestabilizar o real. Eles não estão preocupados com isso. Se você olhar para a Argentina, você vai ver que eles não têm nenhuma preocupação com estabilidade, tá? Então, privatizar a Casa da Moeda, qual é o benefício para o Brasil? Bem, o país, o executivo e o Banco Central, que agora é independente, farão a supervisão e a gestão de uma empresa privada, que será a Casa da Moeda. E quais seriam os benefícios do Brasil? Bom, isso vai inibir governos a ficar imprimindo moeda adoidado, como a Argentina está fazendo, por exemplo, e a inflação já passou de 70% ao ano. Isso também vai garantir ao país, enquanto que o Banco Central, ele que vai emitir as ordens para a Casa da Moeda imprimir determinada nota ou determinada moeda. Então a Casa da Moeda não vai ficar solta, imprimindo adoidado igual uma gráfica de esquina. Ela vai continuar subordinada ao Estado, porém sendo privada. Os custos da Casa da Moeda são inviáveis. Sétima mentira que a CUT está contando para você. Privatizar a Eletrobras é uma péssima ideia, eles estão dizendo. E eu vou dizer para você, privatizar a Eletrobras é uma excelente ideia. Mais uma vez, eu vou colocar para você o sistema de telefonia que foi privatizado e melhorou a vida de todo mundo. Agora, pensa que a Eletrobras, ela necessita de investimentos em torno de 15 bilhões por ano. Em 2018, ela deu prejuízo de 22 bilhões. E de lá para cá, todos os anos, ela tem dado prejuízo. E ela está dentro daqueles 190 bilhões que nós, você, eu, pagador de imposto, temos que tirar para colocar em estatais. Então, quando você fala em vender a Eletrobras, é uma coisa excelente. Temos que fazer isso urgentemente. Se olharmos para os países desenvolvidos, vamos encontrar o sistema de eletricidade totalmente privatizado. E o Brasil está muito atrasado nisso. Oitava mentira da CUT para você. Manter o monopólio do petróleo é estratégico. Precisamos continuar com a Petrobras porque combustível é estratégico. Isso é mentira. Isso é mentira. Olha para a Arábia Saudita, olha para os países do Oriente Médio, você vai ver que eles estão tendo os maiores lucros do mundo com o seu petróleo, sem, no entanto, privatizar. Pelo contrário, eles nem empresa de petróleo têm. Se você olhar para a Venezuela, você vai ver um país que nos anos 80
né, dos anos 70 até os anos 90 aí, era o suprassumo da América Latina, e à medida que ele foi estatizando as empresas de petróleo, ele foi empobrecendo. Então, partindo disso, se o Brasil vender a Petrobras, privatizar parte da Petrobras, se o Brasil manter só o golden share das suas estatais principais, que alguém pode ter como estratégicas, e poder, por exemplo, bloquear algumas ações ou determinar outras, tá? Mas deixar o fluxo do trabalho, das atividades, com uma iniciativa privada, os investimentos, o Brasil não está tendo capacidade. A Petrobras, ela precisa ter um investimento de 14 bilhões de reais por ano para cavar os seus poços, para fazer sua produção, para escoar o petróleo. E nós, queridos, não podemos mais tirar dos nossos impostos para colocar em estatal. Já falei isso aqui. 14 bilhões é o investimento da Petrobras, precisa por ano. E ela não tem. Ela não tem. Ela tem que buscar esse capital externo. Ela precisa ser privatizada para que ela possa crescer, para que ela possa desenvolver e trazer mais benefício às pessoas. Imagine, 22 bilhões que foi para a Eletrobras, 14 bilhões que foi para a Petrobras. Pensa se isso tudo fosse revertido para nós. Se isso tudo fosse revertido em benfeitorias e essas empresas privadas ainda pagassem os impostos e ainda pagassem parte dos lucros ao Estado. Cara, nós não precisamos dessa empresa. Não precisamos, ela está sendo um peso para o Brasil. Nona mentira da CUT para você. Até é engraçado. Privatizar os Correios é ruim. Rapaz, vou te falar. Os Correios entrou de greve, voltou de greve, eu nem sei que eles entraram e voltaram. Quando eu vi, só na TV. Os Correios não funcionam. O Correio é um cabide de emprego, um cabide de corrupção. Já vimos que a previdência dos Correios foi assaltada. Já vimos que a previdência da Petrobras foi assaltada. Já vimos que a previdência da Eletrobras foi assaltada. Quer que eu fale mais? Não, né? Não precisa. Só de 2013 a 2016, os Correios acumulou uma dívida para nós de 3,6 bilhões. Ou seja, 1,2 bilhões, que é o orçamento da nossa cidade aqui, Campos Goytacazes. Aqui o orçamento é em torno de 1,6, 1,7. Praticamente o nosso orçamento do ano ele é investido nos Correios. Tá entendendo? É uma empresa que não dá lucro, só dá prejuízo. Não é estratégico entregar cartinha na casa dos outros, não é estratégico. Então isso precisa ser vendido urgente. Tá? O presidente do PDT, o senhor Carlos Lupe, se você buscar aí na internet, você vai ver que o PDT, esse partideco aí que vive xingando e abusando dos direitos das pessoas, aquele partido que usou uma escavadeira lá no Ceará, lembra? Lá o tal do Cid Gomes, né? o Cid Escavadeira. Então, esses caras que gostam da democracia e usam a escavadeira para conter protestos, sabe? Eu acho que eles estavam do lado de Mao Tse Tung, Praça da Paz, lá na China, quando aconteceu aquele massacre. Tá? Eles tentaram fazer isso lá no Ceará também. Esses caras, eles eram donos do Correio. E certamente ainda tem muita tetinha lá que eles ainda estão sugando. Tá? Eu te garanto isso. Por isso todos estão lutando. Os sindicatos fazem a festa no Correio. Se você olhar o tanto de benefício que os funcionários dos Correios têm, você vai ficar desanimado. Esse carteiro que você vê na sua porta, que você vê andando por aí de bicicleta, dificilmente ele é um funcionário dos Correios. Tá? Dificilmente, raridade. Os que eu vejo na rua e eu pergunto, todos são contratados. Mesmo quando estão com a bicicleta e com roupa dos Correios. Essa empresa, Correios, precisa ser torrada imediatamente. Isso é um cabide de emprego e um buraco que só consome o nosso dinheiro. Vamos lá, pessoal, a 10ª mentira que a CUT está contando para você é de fazer rir, tá? Eles estão dizendo que as cores da bandeira do Brasil, elas representam o verde são as matas, os verdes a natureza, né? O amarelo é o ouro que tem no nosso subsolo, e o azul é o céu, enfim, uma balela, tá? Isso tudo é mentira, isso tudo é bobagem. Na verdade, o verde da bandeira é da bandeira da família Bragança, de Dom Pedro I.
E o amarelo é da família da princesa Leopoldina. E o globo azul ali, ele está fazendo alusão à esfera almiliar, ou seja, ao cosmos, a um cosmos reduzido, em miniatura, só isso. Cara, essa CUT é muito mentirosa. Se você tiver outra mentira que a CUT está contando por aí, coloca aqui nos comentários. Se você quiser saber mais sobre privatização, sobre estatais, sobre Petrobras, sobre Eletrobras, mais assuntos de política, mais assuntos na área de economia, deixa aí o seu comentário. Se você tiver algum vídeo que você queira que a gente faça, também pode colocar aí nos comentários e nós vamos responder a todos. E é um prazer ter você aqui, tá? Não esqueça de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo. Tem muitas pessoas que estão sendo ludibriadas por essa propaganda enganosa da CUT, inclusive das grandes mídias, tá? A CUT não está nessa sozinha, ela tem o apoio de várias empresas. Se você lembrar, você vai ver que antigamente, há alguns anos, era comum você ficar vendo propaganda do Banco do Brasil na TV, propaganda da Petrobras, propaganda dos Correios, o Correio dando prejuízo. Era comum você ver propaganda de empresas estatais estampada em camisa de clube da Caixa, Banco do Brasil, não sei de quem, estampada em roupas de clube, na TV o tempo todo, né? Patrocinando jogos, patrocinando isso, patrocinando, inclusive, peças teatrais que são contra a cultura brasileira, são contra o país até. E eles patrocinavam. Tudo em busca de uma revolução fictícia, porque eles não querem nenhuma revolução. Eles não são socialistas, eles não são comunistas, eles não são nada, eles são apenas aproveitadores. Se você olhar as teorias comunistas, socialistas, até fazem algum sentido, mas quando elas são aplicadas, a única coisa que elas causam é morte e pobreza. Basta você olhar para os países que aplicaram. Não adianta, ninguém vai aplicar aqui diferente. Já aplicou isso em muitos lugares e nunca deu certo. Você acha que vai dar certo no Brasil? Você não pode ficar sendo enganado desse jeito. Tá bom? Um abraço, fique com Deus. Olha só, esse vídeo é baseado numa reportagem da revista Oeste, tá? E o repórter é o Christian Costa. E o link dessa matéria está aqui na descrição do vídeo, só você olhar aí, tá ok?